Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade de Existências. Estamos no item Parentesco, Filiação, e hoje nós vamos finalizar esse item com a questão número 206. Não esgotar o assunto, evidentemente, porque não tenho essa capacidade, mas finalizar o item nós vamos. Utilizamos para isso o livro da editora M, a tradução da editora M. A questão é a de número 206. Vamos lá. Uma vez que não há filiação... isso aqui é importante, hein? Uma vez que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto aos antepassados é uma coisa ridícula? Resposta: é evidente que não. Pois devemos sentir-nos felizes em pertencer a uma família na qual encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam de outros espíritos, não têm menos afeição pelos que estão ligados a eles por laços de família, pois os espíritos muitas vezes são atraídos a essa ou aquela família por causa da simpatia ou por ligações anteriores. No entanto, podeis acreditar que os espíritos de vossos antepassados não se sentem nem um pouco honrados com o culto que vós lhes prestam por orgulho. O mérito deles somente recairá sobre vós na medida que vos esforceis por seguir os bons exemplos que eles vos deram. Só assim vossa lembrança lhes pode ser não apenas agradável, mas também útil. Tá. Eu sou descendente do conde fulano de tal e não sei o quê, e por isso tenho sangue azul? Bobagem, besteira, isso vem do seu orgulho, vem da sua vaidade. Não faz a mínima diferença. O curioso é que normalmente quando a gente vai falar que descende de alguém, sempre é de príncipe, duque, rei. É curioso a gente falar assim, não, na outra encarnação eu fui filho de um faxineiro. Que coisa estranha que esse orgulho, né? Que a gente tem. A gente quer se gabar até por uma situação, até por uma situação que de outra pessoa, né? Não, eu sou descendente, o meu trisavô, meu tataravô era um duque, não sei da quando. Bela roba, amigo. Os títulos ficaram todos aqui. Nós temos uma necessidade de aceitação que, em certa situação, ela é muito complicada da gente entender. Por exemplo, vamos pegar as redes sociais aqui, que nós estamos em 2023, enquanto gravamos esse vídeo, então ainda está em alta a rede social. Então vamos lá. E aí o sujeito ele acha que a Terra é plana. Ele acha que a Terra é plana. Porque ele não estuda, porque ele não viu a matéria simples que se você entra na internet hoje, você vê, por exemplo, que há 2.000 anos, há 3.000 anos, pessoas com uma varinha já comprovavam a Terra sendo redonda, entre outras coisas, tá? E é fácil de perceber, enfim. Aí o sujeito ele acha que a Terra não é redonda, ele nem acha que é plana, ele duvida. Ele fala, não sei, será redonda? A gente está aqui. Agora saiu uma pesquisa mostrando que o, os cientistas descobriram que tem uma outra camada na Terra antes do manto de magma. Então, o núcleo da Terra parou de girar para um lado e começou a girar para o outro. Essas influências podem interferir no que na Terra e a pessoa não consegue entender tudo isso. E ela fica meio cabreira, ela fica, né, não sei, não sei. Aí ela lê um post na internet, um Twitter, alguma coisa no Facebook ou no Instagram, ela lê alguma coisa de terraplanismo. Não, estão querendo esconder de você que a Terra é plana. Quem que tem interesse de esconder que a Terra é plana? Para você lançar um satélite, precisa saber que a Terra é redonda. E o tanto de satélite que tem em cima da atmosfera, meu Deus do céu. Bom, enfim. E aí ele pensa, ele fala assim: é verdade, eu nunca acreditei nesse negócio de terra redonda. Eu acho que a Terra é plana. Aí ele vai lá e comenta, ou no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, ele comenta: essa coisa de terra redonda, eu acho que estão querendo enganar a gente. E aí, daquele grupo que está lá, um vai dar um like, ele,
outro vai dar um like, eu gostei, né? Vai lá, 2, 3, 4, 5. Outro comenta, fala assim, você tem razão, eu penso igual a você. Ele achou o grupo dele, achou a tribo dele, achou o nicho dele, achou a bolha dele. E aí ele vai reforçar aquela situação, não estou falando que isso é consciente, tá? Via de regra, quase sempre, via de regra, é inconsciente. Você vai percebendo que aquilo vai te dando algum ganho. Então, toda a teoria da conspiração, toda ideia estapafúrdia que encontra similaridade, encontra pessoas que pensam igual, aquilo cria uma sensação de pertencimento a um grupo e a pessoa, então, ela, às vezes até inconscientemente, ela mantém-se naquela loucura, naquela tolice, para fazer parte de alguma coisa em que ele ou ela tenha importância. Isso aconteceu com o movimento político recente do Brasil, né? Há pessoas que mudam o nome no perfil do Facebook, colocando o nome do ex-presidente no meio do nome dele. E quando eu vi isso, eu achei um absurdo tão grande, e eu fui olhar os amigos dele. E quando eu fui olhar os amigos dele, eu vi que tem um monte que fizeram a mesma coisa. Como se fosse eu, Fábio Pereira, entre o Fábio Pereira, coloco o nome do ex-presidente. Olha o tamanho da alucinação, mas o que acontece? A pessoa tem uma importância num grupo. É um grupo de tolos, imbecis? Sim, mas ele tem importância lá. E essa importância que não tem na vida cotidiana é importante para a pessoa. Percebe? Então ela encontrou o parentesco espiritual dela? Não necessariamente. Mas encontrou o grupo de pessoas com similaridade de pensamento. Aqui não tem nada a ver com filiação, com parentesco, tá? Para ficar bem claro. Isso é uma situação de necessidade da pessoa se sentir válida, se sentir importante, de alguém a enxergar. E nesse mundo que nós estamos agora, de tecnologia abundante e amor escasso, isso vai acontecer cada vez mais. Então você vai vendo, nós vamos vendo nos grupos de rede social, as pessoas se unindo por afinidade. Isso é afinidade. Certo? Essa afinidade de eu sentir-me parte desse grupo é um dos motivos da encarnação em uma família, por exemplo. Então eu tenho afinidade, agora voltando a falar de parentesco e filiação, eu tenho afinidade com um grupo e eu então encarno com esse grupo. Mas essa afinidade não quer dizer que temos todos a mesma evolução, que estamos todos no mesmo estágio de entendimento, conhecimento, cultura e sabedoria. Não quer dizer que essa afinidade me coloque numa situação de amor pelas outras pessoas. Essa afinidade pode ser inclusive porque ambos ou todos temos o mesmo gosto pela coisa errada, então encarnamos na mesma família. Porque a encarnação ela pode ser planejada na colônia espiritual, mas ela pode ser planejada também no umbral. No livro do Salvador Gentili, Liberação do Salvador Gentili, tem um caso importantíssimo, é um livro que eu recomendo para vocês, da Sílvia, que no plano espiritual inferior, no umbral, planeja a sua encarnação com um objetivo claro de destruir uma pessoa que está encarnada. Então ela escolhe um casal inconsequente, que não está fazendo sexo com amor, portanto não está gerando uma grande proteção luminosa em volta deles, para colocar naquele redemoinho que se forma quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, numa situação de sexo casual ou de sexo promíscuo, enfim. Aproveitando-se desse redemoinho, ela consegue colocar com seus comparsas, colocar o seu perispírito naquele óvulo fecundado, e aí nasce, cresce com o objetivo, quando chega um pouco acima da adolescência, já na sua juventude, vai cumprir o seu objetivo, que é seduzir e tentar destruir aquele sujeito, aquele espírito que ela conhecia em outra encarnação. Claro que houve modificação dos pais, há toda uma trama em volta
trabalhada pelo plano espiritual superior e pelo plano espiritual inferior. Ali nós aprendemos uma barbaridade, recomendo mesmo esse livro, Liberação, escrito por Salvador Gentili. Salvador Gentili é quem fez a tradução dos livros da IDE, Instituto de Difusão Espírita de Araras, do Livro dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese e Livro dos Médiuns, foi ele que fez, conhecedor absurdo da doutrina espírita, e que fez, então, escreveu esse livro magnífico chamado Liberação, Salvador Gentili. Extraordinário esse livro, recomendo para você. Ali nós vamos entender claramente como que funciona essa situação das tramas, por exemplo, do plano espiritual inferior, também para proporcionar o nascimento das pessoas que lá se encontram, tá? Então, afinidade, ou seja, eu ter as mesmas tendências que o outro, não quer necessariamente dizer que eu ame o outro. Eu posso ter afinidade com um outro bandido para a gente fazer a mesma coisa, mas se eu puder matá-lo, eu mato. Percebe? Então, são coisas diferentes. Por isso que eu falei que amor e afinidade são diferentes, né? E ódio e afinidade são coisas diferentes também. Eu posso ter afinidade por quem eu odeio e posso ter afinidade com quem eu amo, tá? Só para a gente entender essa diferença. Então, na mesma família, nós vamos ter pessoas que se gostam e pessoas que não se gostam. Na mesma família, nós vamos ter pessoas que se gostam e pessoas que estão se conhecendo pela primeira vez e têm a tendência natural de se gostarem. Quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez, quando a gente entra em contato com o espírito encarnado pela primeira vez, via de regra, a gente tem uma sensação boa com relação à pessoa. E aí a convivência vai fazer a diferença depois. Mas nós fomos criados por Deus dessa forma, com a tendência de gostarmos da outra pessoa. Tá? Então, para que isso... Imagina, daqui a um certo tempo nós vamos ser necessariamente todos irmãos e de uma mesma grande família espiritual, né? Mas precisamos gostar e ter um amor, até esse é o objetivo, ter amor por todos os familiares em cada uma das encarnações, para que tenhamos uma grande família espiritual. Não seremos perfeitos sem amar todos aqueles que a gente tem contato. Temos um caminhozinho pela frente aí, né? Talvez longo. Bom, é isso. Amanhã nós vamos falar das semelhanças físicas e morais entre as pessoas que encarnam numa mesma família. E aí a gente vai discorrer um pouco mais sobre essa situação de tribo, de pertencimento, de se entender e por que que temos, por exemplo, na mesma família nasce a mãe tem câncer, o filho tem câncer, a filha tem câncer, o neto tem câncer, a neta tem câncer. De onde vem essa hereditariedade? Se existe um planejamento encarnatório ou não? Existe um planejamento encarnatório. Como é que funciona? Nós vamos ver essas semelhanças físicas e morais a partir de amanhã. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo e a gente volta amanhã. Beijo pra você que fica. Tchau.